Hoje é a estreia de um novo quadro aqui no canal chamado Defendendo. E o que seria esse quadro? Bem, eu vou pegar um filme que eu gosto muito e que geralmente as outras pessoas não gostam nem um pouco ou não agradou a crítica, e eu vou dar argumentos dos quais eu acho que esses filmes são injustiçados. E o filme de estreia desse quadro é A Vila. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje estreando o Defendendo, que eu vou defender A Vila hoje, que eu acho um dos filmes mais injustiçados da história do cinema. Esse filme é dirigido pelo M. Night Shyamalan, que é um cara que causa bastante controvérsia, porque tem gente que gosta bastante, tem gente que acha ele superestimado, enfim. Eu acredito que ele tenha filmes muito bons, eu acho Sexto Sentido uma pequena obra-prima, e o meu segundo filme favorito do M. Night Shyamalan é A Vila. Sim, eu prefiro A Vila ainda mais um pouco do que Corpo Fechado e do que Sinais, que são filmes considerados bons, se bem que Sinais tem gente que não gosta tanto. Eu acredito que aquele finalzinho realmente dava para ter sido melhor, mas ainda assim é um filme bom. E A Vila, eu estava pesquisando no Rotten Tomatoes, né, que mede lá as críticas, ele tem só 43% de aprovação. É um filme bem abaixo da média. Eu estava lendo algumas críticas, algumas opiniões públicas, e tem uma galera que não gosta mesmo do filme. Acha o plot twist besta, acha a história meio arrastada, alguns personagens meio vagos, enfim, eu não consigo entender muito bem. Eu assisti esse filme hoje, no dia dessa gravação, fazia um tempo que eu não assistia, eu já gostava bastante dele, e depois dessa assistida de hoje, eu só tive a comprovação que é um filmaço, e eu vou falar por que eu acho isso. Primeiramente, eu não lembrava que esse filme tinha um elenco tão rico, tão cheio de gente foda. A gente tem a Bryce Dallas Howard como protagonista, juntamente com o Joaquin Phoenix. Eles estavam mais jovens, o filme é de 2004. A gente tem também o William Hurt, a Sigourney Weaver, o Adrien Brody, o Brendan Gleeson, e no início de suas carreiras a gente tinha lá o Jesse Eisenberg, que faz um papel bem pequenininho mesmo, e o Michael Pitt, que tem um papel um pouco menor. Então você vê que é recheado, e toda essa galera entrega interpretações que vão ali de boas para ótimas, excelentes. Inclusive a Ivy, a personagem da Bryce Dallas Howard, para mim é o ponto forte desse filme, porque a personagem ela é cega e ela é doce, ela é sábia, apesar dela ser jovem, ela é corajosa, apesar das limitações dela. O Lucius, que é o personagem do Joaquin Phoenix, o outro protagonista, também é um personagem interessante, porque ele é sério, ele é fechado, é um personagem que ele tá ali pensando o tempo todo, ele tem sentimentos retraídos. Outro cara que faz o seu papel muito bem aqui é o Adrien Brody, que faz o Noah, que é um cara que tem problemas mentais, e ele faz isso muito bem, porque é um personagem instável, você não sabe o que pode acontecer, e você realmente acredita naquele personagem. E a história, eu acho a história extremamente intrigante. O M. Night Shyamalan, que também escreveu o roteiro, ele conduz não só através da direção, como do plot também, você fica interessado, principalmente ali na primeira 1 hora do filme, onde as respostas ainda não são entregues, você fica ali engajado naquela história. E muita gente, eu acho que ficou meio frustrado, porque no fim das contas a reviravolta é tão diferente e absurda que eu acho que as pessoas falaram, não acredito que é isso. Teve gente que realmente não gostou do plot twist, eu gostei bastante. Esse vídeo aqui vão ter vários spoilers, porque eu vou precisar deles para explicar certas situações, então se você por um acaso ainda não viu esse filme, pause esse vídeo e vá assistir. A história segue um vilarejo, um pequeno vilarejo com algumas dezenas de casas
centenas ali de pessoas, mas não passa muito ali de 100 pessoas não. E eles vivem em paz e tal. Ao redor existe uma floresta, e nessa floresta tem uma ameaça, tem umas criaturas, uns monstros que ficam ali nas sombras. Você não sabe muito bem o que são aqueles bichos, mas eles têm um formato meio de porco-espinho e vestem um capuz vermelho. Inclusive as cores mais presentes nesse longa é o vermelho, que é muito forte, até meio saturado, e o amarelo também, que é a cor que protege ali os personagens. E existem habitantes naquela vila que eles querem atravessar essa tal floresta, mas os anciões, né, que são os mais velhos ali, os pais desses jovens que já estão ali com seus 20 e poucos anos, eles estipularam regras que ninguém pode atravessar uma fronteira ali da vila e adentrar a floresta. Então tudo que eles, né, consomem, todos os alimentos, todos os recursos deles estão naquele espaço bem limitado. Isso não é muito bem explicado no filme, né? Você não sabe muito bem como eles conseguem determinados recursos, mas ao que tudo indica, né, eles têm ali acesso, mesmo que naquele pouco espaço, a comida, água suficiente para todo mundo. Eu quero abrir um parênteses porque eu acho que esse filme é muito bem filmado, né? Ele é um filme de 2004, não é tão antigo assim, e você parece estar assistindo um filme até mais antigo, né? Como eu disse, algumas cores são saturadas, à noite você vê aquela escuridão em volta, muito porque a iluminação é feita através de vela. Não há uma precisão de quando está acontecendo aquela história ali, mas eu chutaria algo como no final do século XIX, ou supostamente era para ser no final do século XIX. Mas você vê isso muito na forma com que eles falam, que é um inglês arcaico, né, uma maneira mais cordial. As vestes, né, o figurino é muito dessa época também, sem contar que o design de produção desse filme aqui também é um ponto positivo. A trilha sonora ajuda muito nos momentos de tensão e na ambientação como um todo da trama, né? Porque ela é feita na grande maioria através de violinos. É uma trilha simples, mas completamente eficaz. A personagem da Eve e do Lucius, eles são apaixonados, e você vai vendo aos poucos, né, aquilo ali crescendo, crescendo, até que eles admitem aquela paixão e você tem o primeiro choque do filme, porque o personagem do Noah, ele tem problemas mentais e ele não gosta nada dessa ideia que os dois, o Lucius e a Eve, vão se casar. Então o que ele faz? Na metade do filme, um pouco depois da metade talvez, ele vai na casa do Lucius e dá algumas facadas no bucho do personagem. Você fala, pronto, o Joaquin Phoenix acabou a participação dele. E quase, né? O cara quase morre, fica ali entre a vida e a morte. E aí que a gente tem o grande dilema do filme, que é quando a personagem da Eve decide ir para a cidade buscar medicamentos para curar o Lucius, porque os que eles têm lá na vila é muito limitado e o cara vai acabar morrendo mais cedo ou mais tarde, né? Então ela tenta convencer o pai dela, que é o personagem do William Hurt, e ele fica realmente comovido até que a gente tem um novo choque, um novo plot twist revelado aqui no filme. O pai da Eve então confessa para ela que os monstros foram invenção dos anciões para proteger a vila. Então tem várias ameaças na floresta, e para lá na cidade grande não é algo, né, nada agradável, é violento e tal. Inclusive você vê resquícios disso, porque cada personagem mais velho teve uma história triste ou perdeu alguém no passado. Então ele fala que isso era uma forma deles viverem lá isolados mesmo, para proteger todo aquele povo lá. Claro que a menina fica chocada, como que vocês puderam fazer isso durante todos esses anos. Tudo indica que eles já estão naquela vila ali há algumas décadas. Mas é isso, então ela decide ir, né, ele consegue fazer um acordo com os outros anciões lá, mas isso aí ela já tinha ido, já estava lá no meio da floresta. Quando ela está quase chegando no destino final dela, eis que aparece um daqueles monstros lá, né, do jeitinho que o pai dela mostrou. Na verdade é uma fantasia, mas tava lá o bichão e você fala, ué, mas é real ou não é real?
Mas aí ela consegue confrontar o monstro, o bicho cai num buraco lá e a gente vê que na verdade era o personagem do Noah, que estava trancado, estava preso. Aí muita gente pode falar, nossa, mas isso aí ficou muito, né, muito mal explicado, como é que o cara fugiu, tudo bem, mas como é que ele foi, pegou a roupa e depois foi atrás dela. Mas isso aí, por mais que não tenha ficado muito bem explicado, e tem coisas que nem precisa tanto assim de explicação, ele, como era um personagem bem sorrateiro, e a gente ouve falar no filme que ele já inclusive tinha ido na floresta várias vezes, então provavelmente ele até sabia já dessas roupas antes, ele só não sabia o porquê daquilo e tal, porque né, ele tinha lá os problemas dele, então deve ter pego e ido atrás da menina. Bem, então depois desse acontecimento, a gente tem o grande e último plot twist da trama, que a gente vê que a personagem da Eve encontra um muro, ela pula um muro e ela vê uma estrada, como se fosse uma estrada atual, e logo depois chega um carro. Então você vê ali o boom, que na verdade eles estão no período presente, e era uma área ali de conservação. Você vê o nome do pai dela, né, na verdade o sobrenome Walker. Então aquela área, que é uma área de preservação ambiental, cercada, isolada, é da família do personagem do pai da Eve, né, do personagem do William Hurt, que ele em algum momento da trama, tem um trecho que ele fala, porque o meu pai era muito rico e tal, então a família dele era muito rica. Então, resumindo, né, só se você não lembra mesmo, o que aconteceu, acho que lá na década de 70, mais ou menos, ele era um professor universitário e ele e um grupo de amigos, ele mais alguns casais, vamos botar aí mais uns 6, 7 casais, ele teve essa ideia e propôs, a nossa sociedade está muito violenta, os nossos filhos e os nossos netos, eles estão ameaçados, que tal a gente, né, descolar um lugarzinho ali da minha família, numa floresta, no meio da floresta, e viver como se a gente, né, vivesse antigamente. In search of a peaceful life. O grande lance é que o plano dos anciões em viver isolado lá ia continuar tranquilo, porque a Eve era cega, ela prometeu pro pai dela que ela não ia revelar nada do que ela, não posso nem falar que ela visse, porque ela não conseguia ver. O objetivo único dela era pegar o medicamento, ela conseguiu pegar os medicamentos, ela encontra um rapaz que trabalha como guarda florestal, ele ajuda ela, pega lá uns medicamentos, dá pra ela e ela volta, vaza pra casa. Inclusive tem uma ceninha no final que o M. Night Shyamalan, ele aparece, e é isso que acontece. Aparentemente você não vê a recuperação total do personagem, mas ao que dá a entender é que ele iria se recuperar com aqueles remédios, né? Então, muita gente ficou revoltada, eu acho, por conta do plot twist final. Então quer dizer que era só uma encenação e tal. Eu achei genial. Eu acho, inclusive, é o roteiro mais, digamos, sério do M. Night Shyamalan, apesar de algumas pessoas acharem o contrário, que dá para você refletir bastante em relação a isso, né? Em relação à violência, à sociedade, o ser humano, as crenças, as mentiras, né? Até onde você pode levar uma história para proteger alguém, né? Então tem várias coisas, né? Desvios de conduta. Então é por tudo isso, né? Pela história intrigante, por todos os aspectos de produção que eu citei, que eu defendo A Vila e acho sim um filme muito bom. Se por um acaso você assistiu o filme uns anos atrás e não gostou muito, depois desse vídeo, experimenta, dá uma chance, tenta olhar pela ótica que eu falei, né? Tenta relevar uma coisinha ou outra, porque afinal de contas nem tudo precisa ser mastigadinho, explicado. Mas acima de tudo, a gente não pode esquecer que gosto é gosto. Tem gente que não vai conseguir gostar do filme mesmo e tudo bem. E agora eu quero saber de vocês, o que você acha desse filme? Você também acha um dos melhores filmes de Shyamalan? Ou você acha um filme fraco, um filme com uma história boba, que os plot twists não são lá essas coisas? Me dê aí, caso você não goste do filme, os seus argumentos em relação a ele, para ele não ser uma boa obra. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deem feedback sobre esse novo quadro. Eu já tenho em mente alguns outros filmes que eu quero falar nesse quadro aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda bastante o Refúgio Cult. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!